Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação nessa nossa live de hoje. Hoje nós temos um bate-papo comercial com o Nelson Romero, que é o gerente nacional de vendas da Eugin, e o Ricardo Francischini, que é o gerente de negócios especiais. Antes de tudo, eu vou passar alguns recados para vocês. Essa live ela está sendo gravada, posteriormente ela será disponibilizada tanto no YouTube quanto também na Academia Biomatec Eugin. Para quem quiser assistir de novo, quem não tiver a oportunidade de estar nos acompanhando aqui ao vivo, pode verificar depois esse vídeo, vai estar lá gravado. Do lado direito de vocês deve estar aparecendo um menu onde nós temos alguns documentos. Eu compartilhei com vocês 3 documentos. 2 deles estão em inglês, são relatórios do Euromonitor, mas ele fala basicamente sobre as tendências de consumo no varejo, principalmente varejo, falo varejo tanto Brasil quanto varejo mundial, são tendências que a gente deve acompanhar de perto. E um outro documento que está em português, que é da IUP, que também fala sobre as tendências e as mudanças do comportamento do consumidor durante o Covid-19. Abaixo, nesse menu, também tem um espaço para que vocês façam perguntas. As perguntas, nós teremos um espaço ao final desta live para que sejam respondidas. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem fazer ali nesse espaço reservado para vocês. Não me apresentei, né? Eu sou Rafael Ribas, sou da Eugin, e queria falar um pouquinho para vocês, sei que já é um pouco batido nessa tecla, mas todo mundo sabe da pandemia que a gente vem passando, do momento que nós vemos atravessando, e é importante falar um pouco sobre esse momento, porque todos os setores, seja indústria, seja o setor de saúde, seja o setor de uma manufatura, seja um varejo em geral, todos nós estamos enfrentando esse momento, e é bem delicado porque cada um tem um momento diferente, né? Cada um tem uma realidade diferente. A indústria, principalmente, ela vem sendo afetada principalmente na parte de cadeia de suprimento, em todo o seu processo fabril, onde nós tivemos que ter uma adequação de todo esse processo no recebimento de matéria-prima, na parte de processos de produção de produtos. Nós fomos altamente, quando eu falo nós, a indústria como um todo, impactados, porque grande parte da matéria-prima, como é bem sabido, é dependente da China, né? A China foi o primeiro, a Ásia, né? Basicamente, a gente fala China, mas a Ásia, basicamente, ela foi afetada primeiramente pelo Covid, e isso veio através de uma cadeia, sequencialmente, afetando o resto do mundo. Só que esse momento agora, depois de todo esse período aí, desde lá de fevereiro, quando surgiram os primeiros casos mundialmente, a gente vê já uma estratégia de recuperação mundial, e também já se fala muito na estratégia de como as empresas no Brasil e nós como uma indústria, né, Eugin como indústria, nós também temos essa visão de como é que nós vamos nos preparar e quais são as estratégias que nós podemos aqui compartilhar com vocês de retomada desse negócio. Nós acompanhamos muito o mercado e a gente tem visto que a própria Ásia ela já vem retomando as suas operações gradualmente. A gente não pode falar normalmente, porque o normal já não é mais normal, né? O normal agora ele passou por uma transformação, uma adequação de suas operações, e a própria China passa por isso exatamente nesse momento, né? De adequação, onde a gente vê já uma retomada. A gente já tem alguns números, inclusive, de estudos
no mercado brasileiro, também falando sobre quais são as projeções para os próximos meses e também já para o próximo ano. Isso também é importante a gente ter esse acompanhamento. E principalmente a gente vai começar a ver, eu trago aqui até para vocês algumas informações, a gente começa a ver que o mercado internacional, principalmente o mercado asiático, a gente vai começar a ver que as empresas chinesas, elas vão começar, e empresas de outros países também, elas vão começar a ter uma aquisição maior de outras empresas menores. Empresas essas que em algum momento eram concorrentes delas, elas acabam, para que não se feche a operação no total, as empresas acabam tendo essa aquisição por parte de empresas maiores. E falando um pouquinho no mercado brasileiro, a gente pega um estudo feito pelo IBEVAR. O IBEVAR é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e de Mercado de Consumo, onde ele já fala de uma projeção para os próximos meses de crescimento de alguns segmentos, né, principalmente artigos de uso pessoal e doméstico, onde ele já prevê um crescimento de aproximadamente 9,2 pontos percentuais, farmácias, né, onde você tem artigos farmacêuticos, artigos médicos, ortopédicos, artigos de saúde, perfumaria e cosméticos, onde você deve ter um crescimento aproximado de 8,2 pontos percentuais nesse crescimento. E não deixar de falar de varejo, mas falar dos hipermercados, supermercados, mercados de bebidas, alimentos e mercado de fumo, onde ele deve ter um crescimento de pontos percentuais na faixa de 2,2 pontos percentuais daqui até o final de 2020. Existem já estudos que falam de projeções para 2021, mas vamos ter primeiramente a nossa realidade de 2020, né, até porque a gente tem que fechar esse ano ainda de 2020 primeiramente e ter também um bom índice de crescimento, seja para nós como fabricantes, quanto para vocês como revendas, desenvolvedores de software, distribuidores que estão nos assistindo aí. E começando aqui um pouco esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta primeiramente para você, Nelson. Quais são os impactos nas vendas que você já tem percebido, né, durante essa pandemia? Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, né? Deixa eu só me apresentar também, né, Ribas? Então, meu nome é Nelson Romero, eu estou trabalhando nesse mercado desde 2001, né? Já passei por alguns fabricantes, já passei pela Bematec, passei por 2 concorrentes mais e agora estou de volta na Eugin, a minha segunda passagem para a Eugin. Eugin, eu somando todos os períodos, eu tenho 9 anos de Eugin. Então, vamos lá. A Eugin, como fabricante, ela é engraçada porque vamos falar do grupo Eugin. Ela tem diversas BUs, diversas unidades de negócio. Então, a gente fala que são 5 grandes BUs, né? E cada uma atua num segmento diferente, né? Tem gente que se relaciona direto com varejistas, tem gente que se relaciona com revendas, com canal especializado, como o nosso segmento, através de distribuidores. Então, os impactos, no geral, na empresa, a gente teve impactos completamente diferentes, uns maiores, outros menores, né? Mas no grande âmbito, a gente teve aí para a empresa, como empresa, a gente teve que readequar para a nova realidade, né? Então, a gente readequou o nosso fluxo de caixa, a gente está convivendo com um cenário muito claro com os clientes de readequação do fluxo financeiro de todo mundo. Então, isso é comum hoje, nesse cenário de pandemia. Vocês devem ter sentido isso com o cliente de vocês e, naturalmente, voltam para o fabricante ou para o distribuidor. Isso, a gente conversa com os distribuidores também, dentro dessa nova realidade, onde a gente está readequando todo o fluxo financeiro, às vezes empurrando um pouquinho, às vezes adequando o que a empresa, o que a indústria precisa versus o que vocês precisam. Isso já foi feito, na verdade, né? A gente já está no finalzinho dessa fase. Mas em todo momento a gente teve uma clareza muito clara com os clientes. A gente sempre foi muito claro em relação ao que a gente podia fazer e o que a gente precisa fazer, né? Então a gente está deixando claro exatamente o cenário, como a gente está passando por isso, mas eu brinco com a minha equipe, se tem uma empresa que eu queria estar para passar por esse momento, é a Eugin, né? Dentro do segmento de automação e dentro do segmento, dos outros segmentos também, a Eugin é muito forte.
Então, a gente está com uma empresa que tem aí muitos anos de rodagem no mercado, né? E extremamente consolidada, sabe o que faz, já passou por várias crises, né? Isso ajuda muito a gente passar agora, né? E o que a gente fez? A gente readequou os projetos, a gente pensou, a gente foi obrigado a pensar no cenário de curto e longo prazo, né? O longo prazo é para daqui a 6 meses, quando essa pandemia acabar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente, né? E a gente tem a seguinte certeza: passado esse momento, a gente vai sair mais forte, assim como foi em 2008. Em 2008 eu estava na empresa, estava na companhia, né? A gente agora está... Primeiro a gente estava com o narizinho fora d'água, né, Francisquinho? Agora a gente já está com a cabeça fora d'água e agora a gente começa a caminhar exatamente já olhando mês a mês dentro das nossas projeções de mercado, elas estão acontecendo, né? Então, eu acho que falando um pouco, eu acho que esse é a tua primeira pergunta, né, Ribas? Falando um pouquinho do grupo, né? O que a gente, como é que a gente está se posicionando e o que a gente está pensando, eu acho que essa é a visão geral, tá? Não, perfeito. E na tua opinião aí, Francisquini, você cuida bastante de clientes maiores, clientes corporativos, né? O que você teve, o que foi afetado aí para você? Não, acho que a primeira questão, bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade, a gente está trocando essas experiências, né, bater um papo aí. Rapidamente, então, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Francisquini, já na área de automação comercial há algum tempo, não vamos dizer quanto tempo para não ter problemas de idade, né? Então, já trabalhei em várias empresas aí, agora é uma satisfação muito grande nos últimos 5 anos estar na Eugin. A questão do fabricante acho que é bem complexa, né? Porque a gente está vivendo uma crise, a gente já passou por várias crises, né? A gente já passou por várias crises de saúde, algumas recentes, H1N1, Zika, já vemos aí com outras crises, já passamos por crises financeiras, vários planos econômicos, plano Bresser, a questão da bolha imobiliária americana, bolsas asiáticas, várias crises a gente já passou. Mas essa é uma crise totalmente desconhecida e sem precedentes, porque é uma crise que é uma crise mundial, que começou do ponto de vista sanitário, começou uma crise de saúde, né? E está arrastando a economia para um buraco que ninguém sabe qual é o tamanho desse buraco. Então é uma questão muito grande aí. E é uma característica importante que é a questão da interrupção, né? Uma crise marcada pela interrupção. É como se fosse de um dia para o outro, olha, desliga tudo, você não pode ter nada aberto e vamos ver o que vai acontecer. Não é um cenário daquele de guerra que tem destruição, mas simplesmente parou. Então é um aspecto muito difícil. E como até o Nelson comentou, a Eugin foi muito rápida nesses aspectos para tentar minimizar todos os impactos, porque é o que a gente já falou, a gente sofreu muito na questão de... Primeira questão, a gente está falando de vidas humanas, né? Então, é muito importante as ações que foram tomadas, os protocolos de saúde, a mobilização para estar todo mundo de forma isolada, a empresa teve que tomar ações aí do isolamento, fornecendo equipamentos para que todo mundo pudesse ficar em casa. As questões de produção muito significativas aí, que você até já comentou, quer dizer, redução de jornada de trabalho, pensando lá na frente o que a gente estaria propondo, né, para esse mercado. Custos em função da alta do dólar, nos atrapalham também como fabricante. E as questões que a empresa teve que a alta direção rapidamente montou comitê de crise para tentar minimizar todos esses impactos aí, quer dizer, então para a gente tentar um mínimo de impacto possível, né, para ter nessa área aí. E os nossos resultados, né, especificamente falando, o que a gente pode encarar do ponto de vista mais corporativo, né? Entrando um pouco um detalhe, o que é? É que cada setor está passando essa crise de uma forma diferente, né? Como que cada pessoa, cada um de nós também está passando isso de uma forma diferente.
E os nossos resultados estão sendo afetados de uma forma maior. E se você pegar no canal, principalmente corporativo, a gente fizer uma análise rápida, setor por setor. Então, você pegar o setor supermercado, né? Quer dizer, que é o que talvez menos está sofrendo nessa crise. Ele veio naquelas 2 últimas semanas do mês de março e as 2 primeiras do mês de abril com uma explosão na venda, ou seja, a venda explodiu, vendeu muito mais do que ele vinha vendendo, caiu um pouco, mas ainda é um mercado onde tem um crescimento muito alto. Aí você pega o mercado de drogarias, quer dizer, o mercado de drogaria nas primeiras semanas também teve um incremento de venda, porque principalmente procurando produtos de higiene, caiu um pouquinho e hoje ainda ele está, mês de maio, está um pouco abaixo do que lá quando começou a crise. Aí você pegar materiais de construção, é um segmento que no início caiu muito, mês de abril ainda também caiu, e ele começou a tentar uma recuperação no mês de abril. Recuperação é modo de dizer, né? É diminuir a venda negativa, muito em função de aberturas da legislação, de flexibilizações que o governo deu, que enquadrou esse segmento como serviços essenciais e algumas lojas ficaram abertas, né? Você pegar o segmento de postos de combustíveis, esse caiu muito, né? Quer dizer, porque aquela não tem demanda, não adianta você, como outros setores, criar alternativas, mas você não tem consumo, não tem demanda, cai hoje, eles falam em torno de 50% do movimento de queda. Aí a gente pega um outro segmento da parte de restaurantes e alimentação, bares, né, lanchonete, fast food. Esse caiu muito. Esse fala em torno das grandes empresas aí, eles estão com vendas em queda até de 70% a 80%, o que tem movimentado um pouco a questão do delivery. A parte de vestuários, né, quer dizer, também caiu bastante, atingindo aí em torno de 80% de queda no movimento. Então, para a gente também, quer dizer, claro, e aí como fabricante, a gente sente um reflexo em todos esses segmentos e para a gente também uma queda acentuada nos nossos números, nos nossos resultados aí, atendendo aí as grandes corporações. E até corroborando com o que você está falando, né, Francisquinha, todos esses segmentos eles devem passar por uma transformação, né? Principalmente no seu modelo de atendimento. A gente enxerga isso muito como, não só como consumidor, mas como fabricante também. Vocês podem colaborar com a opinião de vocês também, mas a própria tratativa do autoatendimento, né, um self-checkout, a utilização de dispositivos mobiles, a utilização de equipamentos, por exemplo, impressores de etiqueta para um delivery, onde você vai ter que ter uma segurança maior em cima da entrega também, né? O delivery já vinha crescendo muito nesse mercado e cada vez mais a gente vai ter isso no mercado crescente, onde o modelo de atuação do varejista, ele mudou, né? Não é uma coisa que está em transição. Ou você se adequa para essa mudança, ou você está fadado a não ter mais os clientes dentro da sua loja, o cliente não vai mais te procurar se você não tiver essa transformação. E é importante que, vendo isso dentro do modelo, né, que a gente trabalha, principalmente com varejo, o autoatendimento, a transformação digital, a gente já tem falado isso bastante em algumas outras lives que nós realizamos, é que a transformação digital, ela vinha num momento que as empresas estavam planejando a sua adequação e, na verdade, agora ela está no momento de aceleração, de implantação. Sim, sem dúvida. Ou as empresas se adequam a esse modelo de negócio digital, onde você vai ter a inserção e uso de um marketplace ou qualquer outro meio digital para que você atenda o cliente, até porque as lojas,
vamos falar dos varejistas propriamente ditos, você fala dos supermercados, farmácias, postos de combustível, até a gente fica admirado com a baixa, né? Não é um mercado essencial, né? Apesar de acabar sendo, mas a gente vê que cada vez mais as empresas mudam esse atendimento, até porque as normas sanitárias agora vão mudar, né? Você não pode ter mais aglomeração, você não pode ter mais... Você tem que ter um distanciamento entre pessoas, então a adequação de equipamentos que nós, como fabricantes, podemos, inclusive, oferecer para esse mercado é um diferencial que a Eugene pode ter, né? E visando isso, aproveitando o gancho, pode falar, Francisco. Não, era só completar realmente essas questões dos segmentos, quer dizer, o que está mudando e a gente tem que aí enxergar essas oportunidades e ter condições de atender esse novo mercado que está surgindo, né? Exato, e aproveitando esse gancho, né, quais são as perspectivas de novos negócios que, na tua visão, você enxerga durante esse momento de crise que a gente vem passando e o pós-crise? Bom, respondo primeiro? Posso responder, Nelson? Pode responder. Depois eu falo aqui. É que são dois mercados diferentes, né? Vamos lá. Bom, eu acho que agora, nesse primeiro momento, a gente tem que olhar e focar principalmente para esses segmentos que são os chamados segmentos essenciais, que estão tendo uma oportunidade de estar trabalhando, de gerarem receitas, né? E aí eu acho que você já até comentou, surge uma grande oportunidade para os produtos aí de autoatendimento. E principalmente no que se refere ao setor supermercadista, que é o que menos está sofrendo esse impacto, o self-checkout. Eu acho que aí existe uma grande oportunidade. A Eugene já tem esse produto, é um produto que já tem uma consolidação, ele vinha crescendo muito grande, a adequação dos modelos e a aceitação por parte de varejista e por parte de consumidor. E nesse momento, ele tem um apelo muito forte, que é a questão de uma menor interação entre pessoas, né? Hoje, quando a gente vê no supermercado que a operadora está ficando, parece que numa cabine blindada ali, através de acrílico, totalmente protegida, por quê? Porque você quer evitar um contato pessoal. Então, o self-checkout traz essa possibilidade para que você tenha menos interação com pessoas, que você entre numa loja especificamente para comprar um determinado produto e saia rapidamente, né? Então a gente tem enxerga esse primeiro momento um produto bem fácil, né, de você ter uma aceitação no segmento supermercadista, no segmento de lojas de conveniência, num segmento de farmácias e drogarias e pequenos estabelecimentos comerciais. A gente foi muito feliz quando lançou esse produto alguns anos atrás. Hoje a gente já tem ele uma grande fatia de mercado, tá? Nós representamos consolidado, né? Homologado com diversos desenvolvedores. Homologado com várias software houses, com as principais software houses do país hoje está funcionando. A gente já tem um bom mercado, um bom market share desse produto. Então, esse que é uma questão, acho que importante para estar a gente tendo uma oportunidade neste momento, tá? E também esse produto, não tenha dúvida, num segundo momento, pós essa crise, vamos falar, uma crise inicial da pandemia, é um produto que vai ter com certeza aceitação. E toda a linha terminal de autoatendimento, para a questão de emissões de senha, de filas, minimizar a interação entre pessoas, né? Essa é a primeira questão. A outra você já citou também, eu acho que é importante olhar esse mercado de delivery que está crescendo, que cresceu muito, né? Todo mundo já sabe que ele teve um crescimento muito maior do que se esperava, não vai ficar nesse patamar do que está hoje, mas também não vai voltar para o que era. Ele vai procurar encontrar um meio termo, um equilíbrio, que no resultado final vai ser maior. Então, a gente poder obter, nesse momento ainda, produtos como uma etiqueta, uma impressora de etiqueta para as embalagens, numa impressora de cupom, mesmo para estar impressa na sacola de uma entrega, em meios de pagamento mais inteligentes. Quer dizer, então, são produtos que a gente acredita que, nesse primeiro momento, possa ter uma grande aceitação.
E também acho que uma questão importante, é um mercado pequeno ainda, o mercado brasileiro não está muito maduro para isso, que é a questão da precificação através de etiquetas eletrônicas de gôndola. Por quê? Porque você põe menos gente dentro de uma loja para trocar preço, tem maiores interações e uma série de outras vantagens que dá, de repente, um dia a gente pode fazer um live só sobre etiqueta eletrônica e ficar o dia inteiro falando sobre isso. Tá? Mas uma visão rápida, geral, eu creio que seria isso daí. Não, perfeito. E na tua visão, Nelson? Não, olhando os números da empresa como um todo, né, só para contextualizar quem está olhando a live, né, a gente teve no primeiro momento um decréscimo aí da ordem de 60%, então, de faturamento, no geral da empresa. Né, e a pergunta que a gente fazia não era quem está comprando, é por que estão comprando. E aí foi que a gente foi mergulhar em diversos relatórios, entender quem estava comprando e por que estava comprando. A Eugin, só como uma vantagem competitiva frente a alguns outros fabricantes, a gente tem um range de produtos muito grande. Então, a gente consegue trabalhar diversos segmentos de forma diferente. E aí, quando a gente mergulhou nos dados para a gente entender quem estava comprando e por que estava comprando, a gente viu diversas oportunidades de negócio. Né? Então, no primeiro momento, a gente levou um susto, que é onde a gente readequou todo o tamanho da empresa, readequamos o fluxo de caixa, e no segundo momento a gente começou a entender cada segmento, como o Ricardo falou. Então, dentro do canal de revendas e distribuição, o que a gente tem feito? Né? A gente tem trabalhado muito esses segmentos, porque os segmentos responderam de forma diferente para essa crise. Então, você teve aí, talvez, o segmento que menos foi afetado foi o segmento de bens duráveis, bens não duráveis, né? que são aí a questão de alimentos, farmácia, são o nosso uso do dia a dia. No segmento, a gente fez um brainstorming e vimos quais são os produtos e quais são as revendas que atendiam esse segmento, e a gente está fazendo uma série de ações para fortalecer isso. Vou dar um dado. A gente nunca vendeu tanta impressora código de barra. Por quê? Porque o pessoal está trabalhando. A maneira de trabalhar os segmentos mudou. Então, o pessoal está indo para online, precisa etiquetar, precisa trabalhar, endereçar essa entrega de forma diferente, e a gente consegue fazer o fornecimento de um equipamento para esse novo momento. Então, a gente conseguiu identificar os diversos segmentos dentro da faixa de produtos que a gente tinha e atacar exatamente esses segmentos com esses produtos. A gente está vendo que as revendas que estão tendo maior sucesso são as revendas que efetivamente se prepararam para alguns segmentos, são as revendas que olharam um novo momento e rapidamente tomaram consciência e ações, sejam com novos parceiros de software, alguns desenvolvem software também, desenvolvendo alguns modelos, modificando o tipo de software que ele oferece no mercado para poder caminhar mais rapidamente. Né? Em toda crise, a gente tem oportunidade, né? Toda crise. Enquanto uns estão chorando, alguém tem que vender o lenço para aquele cara que está chorando. Né? Então, tem vários desenvolvedores e revendas que identificaram isso e estão caminhando nessa esteira do negócio. Né? Então, e a gente tem certeza, assim, que quem conseguir sair dessa crise, a gente tem certeza que vai sair muito mais forte do que entrou nela. Né? Então, a gente está vendo aí alguns movimentos de algumas revendas que efetivamente pacificaram até Eugin. Olha, Eugin, eu tenho o fabricante, o distribuidor, eu tenho um capital, eu te devo aqui esses títulos, eu quero antecipar os títulos. O que você me dá de desconto? Tem pessoas que efetivamente estão tirando proveito da crise, tá? Para poder efetivamente caminhar mais rápido. Não, perfeito. E indo nessa linha, né, da mudança, da antecipação da compra, né, onde a gente vê muita gente, muita revenda também, e a própria distribuição também, né, Nelson, tendo esse movimento de antecipação da compra, até porque quando houver a retomada das vendas com uma força maior, você já tem o estoque, né? Você acaba tendo isso. Né? Slide 10, aquele que eu te mandei, eu mandei algumas imagens por Ribas para a gente, se precisasse, a gente ilustrar. Tem uma imagem que rodou no WhatsApp durante as 2 últimas semanas, que fala sobre os segmentos, né? E aí, mais ou menos aquilo que o Francisquini falou, Francisquini, fica à vontade de entrar aqui, claro, e
e falar também, tá? Então, se você conseguir compartilhar, Ribas, é o Vamos slide que colocar fala sobre o aqui. segmento. Deixa eu ver. Só contribuindo um pouco essa questão de segmento, eu não citei, mas é um segmento que esse foi totalmente afetado, é o setor de cinemas e entretenimento, né? Quer dizer, vai aparecer agora. Esse aí caiu para zero, né? Quer dizer, qual é o decréscimo na venda? É de 100%. E a retomada vai ser longa, né, Francisco? A retomada de todo o segmento, você tem o segmento de entretenimento, o Ribas vai mostrar agora, realmente ele vai demorar para... Esse segmento de viagens também, turismo, Sim. Ele também deve retomar um pouco mais, deve demorar um pouco mais para ter a retomada de negócio. Né? Deixa eu tentar colocar de outra forma aqui, porque ele não está entrando. Não tá aí. Enquanto que o Ribas coloca, o que aí, ó, foi aí. Vê se você consegue botar em modo de exibição para ele ficar um pouquinho maior. Ou apagar, ou tirar a parte do cabeçalho. Isso aí, Ribas. Foi. Vamos lá. Então, aqui, esses segmentos foi o que o Ricardo falou. São os dois segmentos que a demanda explodiu, os dois do lado esquerdo, tá? A demanda explodiu e deve se manter alto ao longo do tempo. O que a gente fez com o Meugin, tá? A gente entrou, a gente fez o nosso brainstorming e identificamos quais são desses segmentos que a gente tem produtos para atender. Então, nutrição e saúde. Bom, o cara está preocupado em comprar remédio, comprar vitamina, comprar produtos mais saudáveis, porque ele está preocupado com a doença. Então, vem cá, como é que vai ser o modelo de atendimento desse negócio? Vai ser online? E aí a gente viu quais são os produtos que a gente tinha para esse negócio. Tá? Então, um pouquinho mais embaixo, alimentação, foi o que o Ricardo falou. Como é que o grande supermercadista, e o mercadinho de bairro, como é que eles responderam a essa pandemia? Quais são os produtos que a gente consegue atender esse segmento, que a demanda explodiu e deve se estabilizar, mas foi o segmento que menos sentiu aí até agora, foi 1,5% pela pesquisa da Cielo, né, em termos de queda de mercado. Então, quais são os produtos que a gente consegue? São os self-checkouts, como o Ricardo falou, são as impressoras, são os leitores 2D, a etiqueta de gôndola. A gente está trabalhando esse segmento, cada um na sua grandeza, nível de grandeza, né, com os produtos que a gente tem. Então, a gente viu desse lado aqui quais são os segmentos que a gente teve uma demanda mais forte e que vão continuar. Do lado direito, a gente tem que a demanda vai ser para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre oportunidade em algum momento dessa live, mas eu já vou antecipar aqui, né? Então, as oportunidades que a gente tem. Pessoal que trabalha com eletrodomésticos, então os grandes magazines que estão fechados, que estão trabalhando online hoje, eles vão reabrir as lojas. E, naturalmente, eu vejo pela minha esposa, está louca para ir para a rua, para comprar roupa, comprar sapato, comprar alguma coisa diferente, de tanto tempo por dentro de casa, esses produtos eles vão retomar. Então, aqui a gente tem uma oportunidade muito grande. Então, quem tem esse segmento tem que se preparar para esse atendimento aqui, tá? Desses segmentos, com os produtos. Esse brainstorming a gente já fez, a gente está fazendo nossos planos de ação junto com os canais para a gente fazer esses atendimentos, né? E vendo se falta algum produto também, porque às vezes você tem uma gama de produtos e a gente vê alguma oportunidade de trazer um produto externo para poder suprir a nova demanda, né? E embaixo aparece o que o Ricardo falou, os segmentos que a gente acha que realmente vão demorar um pouco mais para responder, né? Academias, cinema, eventos, hotéis e restaurantes. Esses vão responder, mas vão ter uma resposta mais lenta. Mesmo assim, a gente está entendendo qual é o novo momento, por exemplo, dos restaurantes, para saber como é que a gente consegue atender as demandas que estão aparecendo. Seja no delivery, seja quando abrir os restaurantes efetivamente, um modelo novo com que eles vão abrir ao público, com distanciamento, tudo isso foi feito um estudo, a gente está vendo quais são os produtos que a gente consegue atender esse mercado dessa forma. Tá? Não, perfeito. Só contribuindo, eu acho que esses segmentos, os últimos, né, que vão, se a gente botar numa escala de retomada de negócios, os segmentos que vão ser os últimos, principalmente restaurante, teatro, cinema, o entretenimento, de um modo geral, vai depender muito do que vão vir dos novos protocolos sanitários, né? Porque se fala muita coisa já em distanciamento entre mesas, em mesas de shopping center, praça de alimentação limitada a algumas pessoas, até seguindo o modelo chinês, né? Os restaurantes na China, quando abriram,
no máximo, inicialmente, podiam ter 3 pessoas. Hoje já está em 6, está aumentando. Então, a gente não sabe exatamente o que vem pela frente no que se refere aos protocolos sanitários, mas a gente está se preparando, olhando para isso, para poder oferecer soluções aí para os nossos clientes. É tudo muito novo, né, Ricardo? A gente não tem, como você falou, a gente não tem um parâmetro. Porque antes as crises eram localizadas. Essa crise foi uma crise mundial e geral. Uma coisa é você ter a SARS, como foi feito lá atrás, outra coisa é essa pandemia que efetivamente parou todo o mercado. Entendeu? Então, são realidades completamente diferentes e sem precedentes, né? Então, a gente está aprendendo, eu brinco assim, quanto mais eu sei, mais eu nada sei, né? A gente está aprendendo todo dia como trabalhar, mas uma coisa que a gente pode, eu tenho certeza, a gente vai sair muito mais forte dessa crise, não tem dúvida alguma. E falando sobre isso, né, dessa adequação de novos produtos, o que Nelson, acho que pode comentar primeiro aí, o que você pode compartilhar de estratégia de nós como fabricantes, o que a gente pode oferecer para o mercado, né, para o canal? O que a gente tem feito, né? A primeira coisa, a gente viu uma demanda muito forte por treinamento, né? Então, a gente tem uma linha grande de produtos, algumas revendas trabalham com as linhas, mas tem muita oportunidade em canais que eles precisam ser treinados. Então, os nossos gerentes de produto, eu acho que nunca trabalharam tanto para produzir material, para disponibilizar material para todo o canal, entender qual a aplicabilidade dos produtos. De novo, o que tem para trás, a gente tem conhecimento, tem revendas que tem 20, 30 anos de mercado, mas mudou a situação, mudou a maneira de atender. Então, você tem, por exemplo, aí as impressoras de código de barra, que a gente efetivamente está vendendo para funerária, para poder imprimir aquelas coroas de flores. Olha, é triste, mas é uma realidade, né? A gente não pode deixar de mostrar isso. A gente está vendendo os leitores novos 2D para leitura de QR Code, porque você quer um distanciamento, você quer todo mundo pagando sem contato. Então, mudou o novo normal, que nem todo mundo está falando, né? Então, a gente tem vários produtos, a gente tem produzido muito conteúdo para que as revendas efetivamente atendam essa nova demanda, né? Exato. Fala, Ribas. Você estava até comentando do QR Code ali, né? A gente até pode falar, e até a gente pode até ter uma live só sobre meios de pagamento aí. Você tem o próprio Pix, né? Que é um meio a forma com que o Banco Central aí, o Bacen já especificou e deve colocar isso para o mercado para você ter pagamento instantâneo, né? Como você estava colocando ali, que o pagamento por distanciamento, né? Sem proximidade de você ficar colocando, digitando senha, e isso é a grande tendência, né? Isso já vem de uma tendência mundial, como na própria China já se usa há mais de 3 anos o WeChat, para que você faça pagamento. E o Brasil não vai ficar diferente, né? Reconhecimento facial com totens de autoatendimento, tudo isso a gente está de olho. Tudo isso a gente está de olho para a gente poder ver quais são as oportunidades que vão ter mais para frente aqui no Brasil. Uma outra coisa também que a gente já notou e a gente já está disponível, essa é uma vantagem, assim, de novo, eu falo quando a Eugênia é muito grande, mas a gente é muito rápida, né? Então, por exemplo, estações de PDVs Android, a gente identificou que é uma tendência de mercado, por conta de uma série de desenvolvedores que estão indo para esse lado. Já temos uma estação de PDV Android já no Brasil, com em torno de 7, 10 mil peças, se não me engano, já importadas aqui no Brasil, disponíveis para venda. A gente está agora disponibilizando para os desenvolvedores de software para adequarem o software. Então, esse nível de resposta a gente está dando muito rápido para o mercado, né, para poder exatamente atender o que a demanda está tendo agora. Tá? E na tua opinião, Francischini? Bom, eu acho que aí as estratégias, né, que nós fabricantes, os distribuidores, revenda, canal, usuários finais, todos vão ter, estão baseadas, acho que numa grande lição que nós vamos levar em relação dessa crise, né? Que proveito que a gente está tirando disso. Se a gente olhar o que essa crise modificou, acho que do ponto de vista principal, ela foi o fator que acelerou a transformação.
né? Ela veio para dar uma velocidade muito grande na transformação. Não só na transformação digital, talvez a transformação digital é aquela primeira que a gente enxerga, principalmente quando a gente fala em comércio, em varejo, das operações de delivery, as empresas estarem mais digitais, todo mundo tentando ter sua loja na web ou através de marketplace. Então, a transformação digital foi uma delas. Mas a gente não pode esquecer de outras transformações que também foram aceleradas pela crise. A própria aceleração operacional. Nós estamos trabalhando a grande parte de casa. Eu estou trabalhando de casa há mais de 60 dias. Né? Até então, a gente não achava que esse modelo era possível, e o home office, com algumas particularidades, vai ser um modelo que vai ser implementado pela grande maioria das empresas. Nós não vamos voltar mais àquele modelo que era, o escritório sempre 100% ocupado pela quantidade de profissionais e o tempo inteiro. Então, isso vai mudar, né? A transformação nos processos, que também, outro dia me peguei aqui e falei, há quanto tempo eu não imprimo uma folha, né? Quer dizer, de papel? Porque quando você está no escritório, você tem a facilidade. Todos nós estamos vivendo essas modificações. Então, a gente tem que olhar esse mercado e perceber o quê? Que as relações foram modificadas, né? Então, o processo de relacionamento entre nós e o canal, entre nós e usuários finais, está mudando. Por quê? Porque mudou, vem um novo consumidor, um novo cliente lá na ponta que exige uma nova característica. Então, a gente, como fabricante, tem que estar preparado para novos produtos que esse consumidor vai exigir. Nós temos que estar preparado para profissionais com mais qualificação, porque ele tem que ser um profissional mais completo. Num caso, um vendedor, ele tem que ser diferente, ele vai ter que ter novas competências, novas especializações para poder atender esse mercado novo, que é uma transformação muito grande que a gente vem, que vai passar, já está passando e vai passar mais ainda. Então, a gente vai ter que qualificar melhor os nossos parceiros, os nossos fornecedores, a nossa equipe, fornecer produtos aí, é o que o Nelson comentou, a gente está olhando várias opções de mercado para que aquilo que possa estar atendendo esse novo consumidor que vem pela frente. Porque quem manda é o consumo. A gente é só nessa cadeia a ponta final, né? Quer dizer, não dá para a gente lançar um produto que lá na ponta o mercado não aceita. É o contrário, né? O que o mercado está querendo, nós vamos ter que olhar para poder oferecer a esse mercado aí, atendendo a esse novo perfil de consumidor que vem pela frente. Identificação de oportunidade, né? Oi? Sim. Identificação de oportunidade. Sim. Assim, qual é o nosso papel como fabricante, como talvez o maior fabricante nacional dentro do segmento, né? A gente está disponibilizando, esse é o mais importante. Tudo que a gente consegue fabricar aqui, tem um vetor nacional de fabricação, a gente está trazendo para fabricar no Brasil, para ter um custo-benefício muito interessante. Porque quando você tem um componente nacional na tua composição de custo, você não fica totalmente à mercê da variação do cambial. Então, hoje, se você pegar a nossa impressora de código-barra, os nossos leitores, tanto 1D quanto 2D, leitor fixo, e comparar com os concorrentes hoje, eles entregam igual ou melhor, com um custo um pouco menor, porque tem essa vertente dentro da composição do custo da mão de obra nacional, da água, a luz, de todos os gastos gerais de fábrica, que são nacionais, que não são afetados pelo dólar diretamente. Então, se você hoje, as revendas que estão olhando hoje a live, e é o que eu falo para os meus executivos que estão no mercado, a gente tem que mostrar o nosso custo-benefício hoje. E, efetivamente, hoje a gente briga pau a pau com os principais fornecedores de fora, de primeira linha, e a gente mostra. Hoje tem impressoras dentro da maior rede de franquias do Brasil, do McDonald's, a gente vende a impressora de código barril, o Francisquini, que fechou o negócio. Né? A gente tem, os nossos leitores estão presentes em praticamente todos os varejistas, grandes varejistas do Brasil. Nós fabricamos para um fornecedor internacional, que é a Datalogic, um leitor no Brasil, que é o QW.
o QuickScan, a gente trabalha para sempre ter essa melhor custo-benefício. E a rapidez é muito grande. A gente está trazendo nosso PDV Android agora, né? No primeiro momento trouxemos um lote importado, já estamos fabricando em Manaus. Para quê? Para a gente manter essa relação saudável para o nosso custo nacional. Entendeu? Então, e até porque o item, quando ele é importado, você até tem uma incidência de ST maior, né? Você acaba tendo isso e apesar de você ter o produto disponível para o mercado, você acaba tendo essa incidência de impostos. Quando a gente traz para o mercado nacional, você acaba tendo uma competitividade maior, né? É isso aí. Toda essa estratégia a gente olhou e estamos fazendo. Um pouco mais lento, isso é verdade, não tem como negar, por conta da pandemia, Sim. mas, né, a gente realocou no tempo todos os projetos, mas nenhum projeto foi deixado de lado. Nenhum projeto nosso. A gente realinhou e readequou para a nova realidade. Foi basicamente isso que a gente fez. Não, muito bacana. E queria falar também um pouquinho dessas. A gente tem acompanhado muito o mercado, falando um pouquinho das tendências. A gente vê que, devido ao novo estilo de vida das pessoas, vai existir a mudança do modelo vai virar o atacarejo, né? Você vai ver muito disso no mercado, estabelecimentos que vendiam só para atacado ou que vendiam só para varejo, tendo essa mescla e virando um atacarejo até pelo novo estilo de vida das pessoas, a adequação às novas normas e a forma como a gente vai viver daqui para frente, né? Porque, na minha visão, é aquela coisa, né? Que o vírus está aí e o vírus veio para ficar e a gente vai ter que conviver com isso, né? A gente vai ter que se adequar a viver com isso. E diante dessa linha, eu queria complementar que a gente escuta muito que nessa transformação o cliente é o maior patrimônio das empresas, dos varejistas. E a velocidade para a customização da forma com que você faz o atendimento para o seu cliente é o diferencial. Então, as empresas têm que se adequar quanto a isso e adotar diferentes estratégias, né? No primeiro momento como é que eu posso atrair o meu cliente? O cliente hoje ele está passando por um momento que ele está um pouco mais arredio, ele está realmente mais retraído porque questão econômica, a questão, como você tinha comentado, o pessoal está em casa, não quer sair. Como é que eu vou atrair esse cliente? E a gente vê que medidas... O índice de confiança do consumidor em dezembro de 2019, eu acho que tinha algum material desse assim, ele estava em 62%. Em maio desse ano, ele caiu para 58 pontos. De 91 pontos para 58 pontos, ele caiu 36%. Se o consumidor não confia, ele está em recuperação agora, mas se o consumidor não confia, ele tem que ter argumentos muito fortes para poder realizar a compra dele. Exato, e as medidas restritivas, elas trazem, né, e requerem que a gente tenha um novo modelo de atendimento, né? Sem dúvida. Para exatamente trazer a confiança dele para poder comprar o teu produto, entendeu? Então, Exato. isso é uma coisa que é inevitável. E eu acho bacana comentar também, né, Nelson, né, que nesse momento a gente também vem cada vez mais fazendo uma tratativa sobre os leads que vêm no mercado, a forma com que a gente se aproxima cada vez mais dos desenvolvedores de software. Sim. O desenvolvedor de software sempre foi um pilar dentro da estratégia da empresa e eu acredito que cada vez mais a gente vai ter isso próximo. A gente deve ter lives aí nas próximas semanas com desenvolvedores de software para falar desse momento e falar também sobre integração dos nossos hardwares. Essa questão do software, principalmente, é um segmento que completa a nossa linha, né? Ele é um parceiro muito forte nosso, porque o GIM não tem absolutamente nada de software, ela não é uma empresa de software, pelo contrário, ela é uma empresa 100% hardware. Então, as empresas de software são realmente grandes parceiros nossos, que aí completam o que? A oferta da solução. Né? Nosso produto sozinho não faz sentido, como não faz sentido o software sem um hardware. Então, são produtos complementares, que é o que levam à solução. Porque o cliente, na realidade, o que ele quer? Ele quer uma solução. Ele não quer simplesmente comprar um hardware ou um software. Ele quer uma solução que funcione e que resolva um problema. Essa é a grande questão.
a gente tem sentido na nossa outra marca, na Bematec, exatamente essa reaproximação com os desenvolvedores, né? Então, isso é um aspecto interessante, né? O Ribas vem da Bematec, né? Então, a partir do momento que saiu do controlador anterior e veio para a Eugin, a gente está montando toda uma estratégia para juntar os desenvolvedores ao redor das duas marcas. De novo, a gente atrasou um pouquinho o plano, né? Mas aí a gente continua no plano. A gente está adequando o plano, né? É isso aí, adequando. Exato. Eu vou agradecer algumas pessoas que participaram aqui durante a nossa live, né? O Wellington lá da Cirmac, mandando aí um abraço para todo mundo. O Sanches, acho que é conhecido teu também, do Francisquini, né? Mandando um alô. Obrigado pela participação. Obrigado. Prazer, Sanches. Um abraço. Né? E o Nelson Cardoso também mandando um abraço para todo mundo. E eu tenho uma pergunta, na verdade, acho que vai para você principalmente, tá, Nelson? Espero não te colocar aí na fogueira, mas o Edson Souza está perguntando com relação à IPI, né? Como é que ficou? E isso foi repassado para o preço? Sim. Todo o IPI que a gente tem, todos os impostos, na verdade, que a gente tem que repassar para o preço, né? A gente tem uma vantagem competitiva hoje de fabricar em Manaus, né? Então, todos os itens fabricados em Manaus, eles têm um IPI diferente. Então, o item que é fabricado em São Paulo, que foi o nosso SAT, ele teve aumento de IPI, mas até nisso a gente foi feliz. E, na verdade, então a gente teve os itens que são fabricados em Manaus, ele já estava dentro do custo, não teve aumento da alíquota de IPI, continua o mesmo preço. O que teve de variação foi variação da vertente cambial. Só isso, só teve a variação cambial. Dentro das partes que compõem o item em dólar. Tá? Então, boa pergunta. E por isso que a gente trabalha para jogar toda a nossa fabricação para a zona de fomento, porque a gente tem um fluxo muito forte de caminhões indo e voltando de Manaus, pela nossa principal unidade de negócio, são os ar-condicionados. Então, tem, às vezes, 2, 3 carretas subindo, 2, 3 carretas descendo todos os dias de equipamentos de lá. Então, a automação entra dentro desse fluxo também. As outras linhas que são fabricadas lá, dentro desse fluxo, a gente fomenta a fabricação em Manaus. Não, perfeito. Eu queria complementar, porque o Edson Martins fez uma pergunta aqui. Ele é referente à Bematec, mas eu quero complementar porque também refere-se ao Eugin. E falando com o que o Francisquini comentou, tanto o Eugin quanto o Bematec, nós não vamos entrar nessa questão de software, tá, de sistema de PDV. Nós estamos focados em hardware. O que vai acontecer daqui para frente cada vez mais é essa aproximação das software houses. A gente vem com uma retomada em cima de um programa de parcerias com as software houses e cada vez mais a gente deve ter essa aproximação com novos equipamentos, APIs de integração, novas ferramentas para os desenvolvedores também. A gente tem grandes novidades aí para o segundo semestre, né? A gente já está aí praticamente na metade do ano. E cada vez mais a gente deve ter essa aproximação da software house. Essa lição eu acho que a gente já viu em outro fabricante, a Bematec, né, lá atrás. A gente já viu que a gente tem que trabalhar no tripé. Desenvolvedor, o pessoal que está lá na ponta também com a instalação, que são as revendas, ofertando, e o fabricante por trás. E a distribuição dando a velocidade do negócio. Então, a minha maior discussão agora dentro dos canais é a gente ter disponibilidade na ponta para exatamente aquele slide que eu mostrei. Daqui a um mês, a gente começa a ter vários segmentos já rampando. A gente tem que ter equipamentos disponíveis na ponta, lá no distribuidor, para pronta entrega. Porque eu brinco que na hora que surge o lead, tem que entregar em 2, 3 dias. Não pode demorar 30 dias. Então, a gente tem que ter os produtos disponíveis na ponta para poder fazer isso. E os distribuidores são muito competentes em fazer isso, todos eles. Exato. E até complementando, o Rodmir Silveira fez um questionamento, complementa o que eu tinha respondido ali, que o posicionamento tanto da Eugin quanto do Bematec é não entrar nessa questão de software, né? Sim. Falando sobre isso. Mandar um abraço aí também para o Paulo César Oliveira, lá da Automax Balance, obrigado pela participação. A VN Automação também mandando um abraço. André Bezerra. Eu mandar um abraço para o Messi, que eu gosto muito também. Eu vi que o Ed não está aí.
o Edson Sodré, do Rio de Janeiro, está aí da CST, é um cara que eu respeito muito, um cara que me ensinou muito dentro desse mercado. Já tive grandes embates com ele, no sentido bom da palavra. É um cara que eu respeito muito e gosto muito dele também. Perfeito, Nelson. O Júnior da Ares está querendo saber do terminal Android. Ele queria saber se você pode falar um pouco da especificação e se já tem disponibilidade. Sim, a Ellen, inclusive, essa semana eu acho que abordou o Júnior, eu pedi para conversar com alguns desenvolvedores para a gente disponibilizar os equipamentos, né? E na Scan já tem equipamento para vender para fazer as homologações num custo diferente, né? Eu estou me acertando com a Ingra, estou me acertando com os outros distribuidores, mas a Scan já tem o equipamento lá. É um equipamento de 8 polegadas, basicamente foi de uma demanda, surgiu de uma demanda numa reunião com os distribuidores, tá? Lá atrás. Eles vendiam um tablet da Samsung, uma impressora Bluetooth, para fazer um determinado operação como frente de caixa. Então, a gente estudou o mercado, nós trouxemos um terminal já consagrado, já é exportado para alguns mercados na Rússia, tá? De 8 polegadas e 10 polegadas, nesse primeiro momento 8 polegadas, com impressora atrás de 58 milímetros, tá? Com conexão para gaveta, Ethernet, ele vem com bateria também, se por algum acaso tiver que levar, não é a função dele, né? Mas se tiver que levar, botar num quiosque de shopping, ele pode ficar sem alimentação. E a gente acabou de desenvolver o SDK essa semana para eles e a gente está disponibilizando agora, a partir da semana que vem, esses PDVs. Eu acho que o Márcio Arche, que está aí na live, ele já está com um PDV desse, já tem alguns desenvolvedores que já estão com esses PDVs começando a nos ajudar a fazer esse mercado andar. Essa foi uma demanda muito forte que a gente notou, que vem no mercado em cima de sistemas Android, né? Principalmente para pequenos varejos, que a gente já está com os equipamentos aqui no Brasil. Um custo médio na ponta, se o dólar não variar demais, nesse primeiro momento é um PDV totalmente importado, de R$2.000. Da ponta, para o cliente final. Tá? Então, cliente final, né? Cliente final. Para a gente dar uma ordem de grandeza de custo, tá? Mais ou menos por aí. E vem com impressora integrada já, né? Vem com a impressora integrada já no equipamento, né? Integrada, são 5 ou 6 USBs, 2 saídas, então saída para gaveta, e a nossa plataforma, conforme ele vai ver, ele já controla o SAT, já consegue fazer tudo através da plataforma que a gente está lançando junto com o PDV Android. Tá? Ele tem que integrar, obviamente, o software dele, né, para poder controlar o SAT. Tá? Mas aí o Rubens, eu acho que valeria a pena, o Ribas, a gente fazer o lançamento do PDV. Né? Aí a gente faz o lançamento do PDV com todas as ferramentas que ele tem, que ele vai atender uma série de mercados. Isso está dentro da programação já. Vou fazer uma pergunta aqui também, o Rodrigo Silveira fez uma pergunta, se você tiver resposta para ela, né? Vai haver alguma outra forma de financiamento ao cliente final, diferente do atual? Vamos lá. Eu tenho visto os distribuidores trabalhando muito forte, em cima de financiamento para o cliente final e financiamento para a própria revenda. Então, esse dia eu estava discutindo com... Vou nomear porque é uma coisa que chega ao mercado, né? Então, a gente estava discutindo com a Ingra um financiamento diferente, com uma taxa muito interessante, muito atrativa. Te garanto que a Scan também deve ter financiamentos para o cliente final e para a revenda também, né? Então, mas eu vejo que esse movimento o distribuidor está fazendo para o cliente final. Dentro do mercado do Francisquini, que atende as contas corporativas, a Eugene também vem trabalhando, vem buscando formas diferentes. Aí eu vou deixar o Francisquini falar, mas dentro do canal, os distribuidores estão prontos para fazer isso. Tá? Alguns já estão prontos e outros já estão muito encaminhados. Então, tem sim, tem para algumas, evidente, estabelecendo alguns critérios, alguns financiamentos, algum parcelamento a médio prazo, não vamos falar a longo prazo, porque no longo prazo o que a gente pode estar oferecendo é a locação. Principalmente quando a gente fala em terminal de atendimento, self-checkout, que são valores de investimento mais altos, a locação passa a ser uma boa opção. Então, Diname, BNDES também, né? Também tem, além disso, quer dizer, hoje o financiamento dessa linha de produto é finamizável, cartão BNDES e algumas outras formas. Então, a gente tem aí, consulta que a gente tem algumas opções interessantes quando para o usuário final.
E o Finame e o BNDES você pode usar também via distribuição, com os produtos que estão na distribuição. Vários produtos já estão dentro do cartão BNDES e os distribuidores são distribuidores credenciados para fazer isso. Então, meios da gente financiar a ponta a gente tem, né? Alguns são próprios da distribuição, outros são do governo, como o governo sempre trabalhou isso, né? Então, a gente consegue fazer assim. Como são componentes fabricados nacionalmente, a gente tem todos eles cadastrados no BNDES. Não, perfeito. Obrigado pelas respostas. O Valdir Bale Júnior está participando aí também, parabenizando pela live. Obrigado pela participação. Vou fazer uma última pergunta aqui, que a gente já está chegando no limite da nossa live. O João Ricardo Lupinati está perguntando se no segmento de balanças de automação, quais são os planos da Eugin? Desde o início, eu vou falar, o Francisquini pode me complementar, porque talvez nessa minha segunda passagem o Francisquini tenha mais subsídio, porque ele trabalhou os últimos 5 anos, né? A Eugin, ela mudou o modelo comercial agora na ponta, dentro da minha equipe. Eu mudei o modelo comercial, a gente deu um passo atrás, mas em nenhum momento a gente pensou em abandonar o produto. Né? A gente deu um passo atrás em relação ao atendimento para poder melhorar o modelo e caminhar. A gente está aí hoje com dois modelos de balanças com custo-benefício, com custo menor, e a gente tem 3 modelos ou 4 modelos de balança com os valores maiores. Inclusive, a gente fez um lançamento há 2 meses atrás, há 30 dias atrás, da balança de checkout, onde a gente tem um outro fabricante que é líder nesse segmento, e a nossa balança, eu arrisco a falar que ela é igual à balança do concorrente, com mais features, mais opções de coisas a fazer, integrações com software. Ela é uma balança extremamente robusta, uma balança com um custo-benefício muito bom. Então, a nossa estratégia continua sendo a mesma. A gente vai manter os produtos que temos aí, inclusive temos estoque, né, hoje disponível para praticamente todos os produtos, né? Talvez um ou outro módulo Wi-Fi que está atrasado na importação, mas, enfim, o produto está aqui no Brasil já. Né? E a gente tem disponibilidade para pronta entrega em distribuidores. O Francisquini pode falar um pouquinho mais aí do para trás, Francisquini. Completa aí. Não, eu acho que é um produto que eu sempre costumo dizer que hoje a Eugin é uma empresa que tem uma linha extremamente completa em equipamentos para automação comercial, inclusive balança. Balança é um produto que faz parte da nossa linha, como impressora, como leitor código de barra, como os terminais de atendimento, como etiqueta eletrônica, e até na questão balança, é o que o Nelson comentou agora, é super recente, talvez ele não tenha uma divulgação muito grande em função dessa crise que a gente está enfrentando, que é o lançamento da balança de checkout, que era um produto muito esperado pelos canal, pela distribuição e também por alguns usuários finais que estão colocando aí agora no mercado. Então, é um produto que foi lançado recentemente. Então, é uma linha que continua assim. A nossa primeira fabricação ela foi toda vendida em 15 dias, nem isso. Entendeu? Eu estou com um backlog gigante que a fábrica está se readequando para fabricar. Está sendo fabricada em Manaus. Perfeito. Realmente, uma última pergunta agora. Pela participação, e obrigado pela participação, né? Ele está dizendo que o mercado foi muito bem explorado e é importante também discutir os insumos para a fabricação de produtos. Como é que ficam as fábricas para disponibilizar os equipamentos, né, para essa retomada? Acredito que é a questão mesmo de disponibilização de equipamentos, né? Eu acredito que a gente não vai enfrentar problema nessa reposição de produtos, porque é o que o Nelson comentou, já toda essa live já falou, a empresa é uma empresa extremamente estruturada, muito bem estruturada, com o pé no chão. Foi uma das primeiras que tomou algumas iniciativas, de repente, um pouco mais rígidas, mas justamente o quê? Para preservar a questão de fluxo de caixa e poder ter uma questão de quando a gente está vivendo ainda esse momento de crise, ultrapassar isso. Então, eu acredito que não vai ser a questão de problema de insumos. A gente tem uma capacidade, sempre trabalhamos aí com um estoque bom, e vamos ter, com certeza, produto para atender todo esse mercado que esperamos seja recuperado o mais breve possível. Deixa eu só complementar. A gente sempre trabalha assim com 3 meses na frente. A gente tem 2, 3 meses de estoque, mais 2, 3 containers de cada produto, que aí vai ser a demanda dos próximos 6 meses vindo da China. Então, impressoras, vou dar um número aqui, tá? Para impressoras, a gente se programou para o boom que teria em São Paulo, por conta da troca de parque, e alguma troca de parque ia ser feita em Minas Gerais também, né?
E arrisco a falar que a gente deve ter aí talvez 60, 70 mil impressoras dentro de casa. Quem quiser comprar esse pouquinho, está muito tranquilo. Uma parte ainda está em insumo, uma parte já está montada, mas esse não é o problema. Eu brinquei, eu falei no início da live que se tem uma empresa que eu gostaria de estar agora para passar por esse momento e pegar o segundo momento, que vai ser realmente interessante quando a gente sair dessa pandemia, é a Eugin. Ela está capitalizada, ela está com estoque, ela está totalmente posicionada, está com custo-benefício muito bom dos produtos, está muito bem posicionada para passar agora e rampar muito rapidamente quando passar a Covid. Então, obrigado pela resposta aí, Nelson Francisquini. Só para fechar, então, o Fabrício Lawrence está perguntando ali qual a indicação de distribuidor para comprar balanças da Eugin. Ele é uma revenda lá tá em automação há 41 anos, lá de Minas Gerais, Formac Automação Comercial. Eu sempre gosto de falar assim, a gente tem todo um leque de distribuidores com um portfólio de produtos. Então, você tem desde distribuidores do Nordeste até distribuidores no Sul, né? Tem uma gama de 10, 12 distribuidores. O que a gente pode fazer é pegar o contato dele, eu vou botar ele em contato com o regional, né? E o regional mostra onde estão os estoques. Isso é importante. Mas Scan, Ingram, Primex, Agis, Pauta, Braille, o próprio Martins, que está em Minas Gerais, é um atacado que também, algumas revendas têm um portfólio menor, mas ele também tem um portfólio lá dentro dele. Que mais aqui? A GMI no Nordeste, a Sistemac tem produtos nossos. Deixa eu ver, eu não gosto de nomear porque a gente acaba sempre esquecendo um, né? Esquece um, fica chato. Né? Já falei, a Másia tem um portfólio um pouco menor, mas também tem portfólio nosso. Então, enfim, tem distribuidor até dizer chega para você olhar e ver onde é que tem o estoque. Depois disso aí, o Ribas pega o teu contato e a gente pede. Eu tenho um gerente regional que mora em Minas Gerais, isso é um diferencial. A gente tem hoje 12 regionais. Francisquinho, você está com quantas pessoas, Francisquinho? Hoje duas. Então, a gente tem 14 pessoas no mercado trabalhando negócio junto do público-alvo. Né? Bom, queria agradecer a participação de todos nessa live, todos que nos assistiram, reforçar novamente que a live foi gravada, posteriormente ela vai ser disponibilizada tanto no YouTube quanto na Academia Biotech Eugin. Agradecer ao Francisquini e ao Nelson aí pela disponibilidade, pelas informações que nos passaram, e dar mais um recadinho para vocês que na próxima semana a gente deve ter uma live para falar de leitores e monitores touchscreen. Então, fiquem atentos aí, vocês devem receber o convite nos próximos dias, inscrevam-se, acredito que o conteúdo vai ser muito bacana para todo mundo e conto aí com a presença de todos vocês. A Eugin não tinha monitor touchscreen, né? Está trazendo agora, então mais um produto que entra no portfólio. Então, para entender que a gente está trabalhando realmente o que precisa, está sendo rápido no que precisa. Isso aí. Bom, muito obrigado novamente e nos vemos na próxima live. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Bom trabalho e boas vendas. Final de mês, vamos embora. Vamos embora que tem que vender. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.